Oi, gente, meu nome é Brenda Medeiros, estou no 8º período de Letras da Universidade Federal de Uberlândia e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre algumas dicas de língua portuguesa que são cobradas em concurso. A gente escolheu fazer um blog porque o blog é de fácil acesso para muitas pessoas, e dirá no mundo inteiro. A nossa disciplina, Estágio Supervisionado de Português em Diferentes Contextos, tinha o intuito de quê? Ensinar português fora do contexto educacional, ou seja, fora da sala de aula. E a gente escolheu essa ferramenta que é o blog. Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, né? Então, gente, primeiro eu vou dar uma dica importantíssima que é sobre a análise de texto, ou seja, a interpretação de textos. Todas as questões que vocês forem fazer, se tiver um texto, por mínimo que ele seja, preste bastante atenção nos seus elementos. A interpretação de texto ela é fundamental para quem deseja passar em um concurso. Eu vou falar sobre 3 erros capitais na análise de texto, que é a extrapolação, redução e contradição. Você focando um pouco nesses 3 erros, você presta um pouco atenção no que você não pode fazer na hora de analisar um texto. A extrapolação é o fato de se fugir ao texto. A gente deve se atentar aos elementos que já estão no texto. A gente não tem que viajar demais e querer ir além do que está escrito. Então, a extrapolação é uma coisa que você deve evitar. A extrapolação ela ocorre quando se interpreta o que não está escrito no texto. Muitas vezes são fatos reais, mas a gente tem que se atentar ao quê? O que está lá, o que está escrito, e não pensar assim, o autor quis dizer isso, aquilo. Não. A gente tem que prestar atenção só naquilo ali, focar no que está escrito, no núcleo do texto, no que ele está tentando passar para a gente, mas não ir além daquilo ali. Você presta bastante atenção naquilo que já está expresso. Redução é você focar apenas em uma parte do texto e deixar de considerar o texto como um todo. Ou seja, você valoriza uma parte do contexto e deixa de lado a sua totalidade. Não temos que focar apenas em uma parte do texto, sendo que, para eu compreendê-lo, eu preciso de todas as partes. Então, a redução é esse fato, esse erro, da gente prestar atenção só em uma parte do texto e esquecer o texto como um todo. O terceiro erro é a contradição, ou seja, você pensar, entender exatamente o contrário do que foi escrito. Tem algumas palavrinhas que a gente tem que prestar bem atenção ao longo do texto, que elas podem vir a fazer com que as nossas ideias sejam contraditórias. Essas palavras são pode, deve, não, o verbo ser e etc. É bem importante quando você perceber essas palavras durante o texto, você grife, assim como se uma questão tivesse assim, é incorreto dizer tal. Aí você vai e grifa bastante o incorreto, não, correto, porque você vai prestar atenção, olha, eu tenho que marcar a incorreta, eu tenho que marcar a correta. Assim como no erro da contradição. A gente tem que prestar atenção para não entender o contrário do que o autor está querendo dizer. Esses são os 3 erros capitais na análise de texto. Ou seja, é muito importante a gente conhecer redução, contradição, extrapolação, para a gente não cometer quando for participar de algum concurso ou qualquer prova que a gente for fazer que tenha algum texto que seja necessária a interpretação. Então, esses erros eles podem ocasionar um desvio na coleta de dados existentes no texto. Ou seja, quando você vai interpretar um texto, qual que é o objetivo? Você retirar as partes do texto que realmente estão escritas ali e que vão te ajudar a entender o texto como um todo. A gente não deve ignorar o texto, tirar só uma parte, ou até mesmo pensar assim, será que o autor quis dizer isso? Será que o autor quis dizer aquilo? A gente tem que se atentar ao que está escrito ali, mas não é só uma parte, só um pedaço, o primeiro parágrafo, o título e etc. A gente tem que prestar atenção no texto como um todo, para a gente evitar erros, porque é muito importante a gente prestar atenção no texto. Primeira coisa, quando você for analisar, você presta bastante, lê, relê, se possível, leia de novo, porque muitas das vezes o erro,
ele é cometido por conta do quê? Da pressa. Você quer fazer rápido, quer ler o texto correndo, já vai direto para as questões, nem lembra mais o que está escrito no texto. Então, quando você for se for prestar um concurso, presta bastante atenção. Leia, releia, utilize o seu tempo. Não queira ir embora correndo para poder terminar logo. Então, pense bastante, leia bastante, porque para interpretar um texto, a gente tem que ter bastante atenção. Então, vocês se atentem a isso, leiam de novo. Aqui embaixo vai ter um material que são exemplos da extrapolação, a redução e a contradição. Todas as provas de concursos públicos exigem interpretação de textos. Então, é fundamental para quem almeja um cargo público saber interpretar adequadamente um texto sem cometer esses erros que eu acabei de comentar com vocês, que é a extrapolação, a redução e a contradição. Então, agora eu vou comentar um pouquinho sobre como fazer uma interpretação de texto, comentando um pouco com vocês sobre texto, contexto e intertexto, para vocês conhecerem um pouco de todos os elementos do texto para fazer uma ótima interpretação. Texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir interação comunicativa, ou seja, capaz de codificar e decodificar. O contexto é um texto constituído por diversas frases. Em cada uma delas há uma certa informação que a faz ligar-se com a anterior e ou com a posterior, criando condições para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interligação dá o nome de contexto. Note-se que o relacionamento entre as frases é tão grande que, se uma frase for retirada de seu contexto original e analisada separadamente, ela poderá ter um significado diferente daquele inicial. Intertexto. Comumente, os textos apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores através de citações, e esse tipo de recurso é denominado o intertexto. O primeiro objetivo de uma interpretação de textos é a identificação de sua ideia principal. A partir daí, localizam-se as ideias secundárias ou fundamentações, as argumentações ou explicações que levem ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Então, antes de você pensar em resolver uma questão, você tem que entender qual é a ideia principal do texto. Normalmente, numa prova, o candidato ele é convidado a identificar, ou seja, reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época e etc. Quando for de uma determinada época, tem que se atentar a procurar os verbos e os advérbios, as quais definem o tempo. A segunda coisa que o candidato é convidado a fazer: comparar, ou seja, descobrir as relações de semelhanças ou de diferenças entre as situações do texto. A terceira coisa, comentar, ou seja, relacionar o conteúdo apresentado com a realidade, opinando a respeito. Quarto, resumir, que é concentrar as ideias centrais e ou secundárias em um só parágrafo. E quinto, parafrasear, ou seja, reescrever o texto com outras palavras. As condições básicas para interpretar são o conhecimento histórico, ou seja, literário, de leitura, prática, escola de gêneros literários e sobre a estrutura do texto. O conhecimento gramatical, estilístico, qualidade do texto e semântico, ou seja, observar na semântica o significado das palavras, exemplo, quando vai ter denotação e conotação, sinonímia e antonímia, as figuras de linguagem, etc. Também o candidato, ele tem que ser o quê? Capaz de observar e de sintetizar aquilo que está expresso naquele texto. E para isso, o que ele precisa? Ter uma capacidade de raciocínio e atenção.
Atenção ao ler o texto é fundamental. B. Busque a resposta no texto. Não tente adivinhá-la. Chute só em último caso. C. Coesão. Uma frase com erro de coesão pode tornar um contexto indecifrável. Lembrando que contexto, como eu já disse no vídeo anterior, é um conjunto de ideias que formam um texto. D. Deduz somente através do que o texto informa. E. Erros de interpretação, que foram aqueles também que eu já havia falado no início do vídeo, que é a extrapolação, ou seja, viagem, é proibido viajar. Não se pode permitir que o pensamento voe. A redução, que é a síntese, serve apenas para contradição. É proibido contradizer o autor, só se contradiz se solicitado. F. Figuras de linguagem. Conhecê-las bem ajudam a compreender um texto e até as questões. G. Gramática. É a alma do texto. Sem ela, não haverá texto interpretável. Portanto, estude-a bastante. H. História da literatura. Reconhecer as escolas e os gêneros literários é fundamental. Revise os seus apontamentos de literatura. I. Interpretação. O ato de interpretar tem primeiro e principal objetivo a identificação da ideia principal. Também um outro com a letra I, o intertexto, que são as citações que complementam ou reforçam o enfoque do autor, que eu falei aqui também nesse vídeo um pouquinho antes. J. Jamais responda de cabeça. Volte sempre ao texto. L. Localizar-se no contexto permite que o candidato descubra a resposta. M. A mensagem, às vezes, não